que é um tema polêmico. Muitas vezes a pessoa convive com pessoas, colegas de trabalho, amigos, tem mau hálito, não sabe como abordar. Você conhece alguém que tem mau hálito? Eu tenho certeza que sim. Porque 50 milhões de brasileiros, 50 milhões, sofrem com um problema que incomoda muita gente. Veja a reportagem aqui de Gabriel Nascimento, no ar, e depois eu converso aqui no estúdio com a doutora Tarsila Azevedo. Reportagem no ar, depois da entrevista ao vivo aqui no estúdio. Mau hálito. Problema que atinge 1/3 da população mundial. Rapaz, já me deparei com muita pessoa assim. Bem triste, porque apesar de ter feito uma restauração, e aí deu infiltração e ficou bem feio. Só no nosso país, 50 milhões de pessoas enfrentam a condição. O dado vem da Associação Brasileira de Halitose. Mas na verdade é meio desconfortável você falar para a pessoa, né? Eu procurei dar uma disfarçada, é meio complicado. Era um amigo, entendeu? Então eu não tinha assim como conversar com ele, porque aí é constrangedor, entendeu? Para fazer tratamento, né? A única coisa que eu podia falar era isso. Mau hálito em si não é uma doença, mas indica que algo não vai bem com a nossa saúde, ou seja, um desequilíbrio no corpo, não combatido apenas com a higiene. Às vezes, o mau cheiro pode vir do estômago. O que eu faço é coisa simples, no meu haver. Eu escovo meus dentes normalmente, 3 vezes por dia e sempre estou passando o fio dental. Primeiramente, tomar banho, escovar os dentes. Fio dental, escovação e enxaguante bucal. Pois é isso, sabe aquela pessoa que você conhece, tem mau hálito, chamado bafo, né? Ela sofre, a gente fala brincando, mas é um problema de saúde que nem sempre é levado a sério, mas que atinge 1/3 da população mundial. É sobre esse problema, esse assunto que eu converso aqui no estúdio com a cirurgia dentista Tarsila Calliope Azevedo. Doutora, bem-vinda aqui ao programa, tudo bom? Prazer enorme estar aqui hoje. Me fala o seguinte, o que causa o mau hálito? É uma pergunta bem básica, né? Porque, como te falei agora há pouco, muita gente fala que é a falta de escovação, mas tem gente que tem um mau hálito tão forte que aí você comenta, fala, deve ser problema de estômago. A pessoa escova bem os dentes, mas o problema de estômago não é maior do que a escovação. É isso? Existem causas de mau hálito que são intraorais, que são derivadas de problemas odontológicos, cárie, doença periodontal, por exemplo. Uma baixa salivação é um outro exemplo. Mas existem também causas que são extraorais. Então, temos infecções do aparelho respiratório superior, temos causas do trato gastrointestinal, que afeta bastante também, e temos causas que são induzidas por medicações. Sim. Então, existem algumas medicações que alteram essa flora, essa microflora, do mesmo jeito que a gente tem uma flora intestinal, a gente tem uma flora oral. E essas bactérias, quando entram em desequilíbrio, predominam as bactérias que são produtoras de compostos derivados do enxofre. Por isso que tem esse cheiro. Sim. Então, alguns itens alimentares, o alho, a cebola, são alimentos que naturalmente contêm essas substâncias. E daí, quando a gente faz a ingestão... Causa o cheiro, né? Agora, a senhora falou uma coisa interessante. A boca seca provoca mau hálito também? Provoca. A baixa salivação provoca, sim. A saliva ela é fundamental para manter essa saúde, esse equilíbrio de bactérias, o equilíbrio ácido-básico que a gente tem, é a saliva quem proporciona. Então, se a gente tem uma baixa salivação, uma boca mais ressecada, a gente tem uma maior propensão, sim. E a falta de alimento? Por exemplo, às vezes a gente passa... Aí fala, fulano estava com bafo. Porque não almoçou ainda. Sim. Tem a ver também isso? Tem a ver também, tem. O jejum prolongado, né? O pessoal que gosta de fazer um jejum mais prolongado, a ingestão de substâncias como café, chás em exagero, ela também faz essa prevalência de odores que são mais característicos do mau hálito. São odores não muito agradáveis. Bom, aqui a consulta é de graça no Bom Dia Bahia e as equipes foram às ruas para saber o que o povo quer saber de doutora Tarsila. Vamos à primeira pergunta, então, para a nossa convidada de hoje. O assunto, é mau hálito, é bafo, como se fala. Bom dia, gente. O mau hálito pode ser hereditário? A literatura científica não traz essa informação para a gente. Tá? Tudo que a gente estuda sobre a halitose, que é o mau hálito,
A gente não tem essa informação nos artigos científicos. Então, tudo leva a crer que é uma condição possível de ser gerenciada no momento presente, que a gente não herda essa característica. Agora, nós temos um perfil hereditário de bactérias. A gente tem essa... Isso aí a literatura traz mapeado. Mas o mau hálito, a halitose, ela é perfeitamente possível de ser controlada, independente do seu perfil genético. Esse controle passa pelo quê? Só pela escovação ou tem enxaguante bucal? Como controlar, como tratar do mau hálito? Quando uma pessoa não tem cárie, né, por exemplo. Porque cárie você tem que fazer a obturação, fazer o tratamento óbvio. Se a gente tiver uma causa de mau hálito que é intraoral, então a gente precisa ter um exame odontológico criterioso para identificar cárie, doença periodontal, uma baixa salivação, alguma medicação que interfira na saúde oral. Isso tendo sido liberado, a gente entra nas técnicas de higiene oral. Então, uma técnica precisa e eficiente de higiene oral é capaz de aliviar, se não realmente controlar a situação por completo. A importância, doutora, de escovar a língua, porque muita gente só escova os dentes. A falta de escovação na língua também causa mau hálito? Sim, é uma das medidas mais eficazes que a gente tem no controle do mau hálito, é justamente a higiene da língua, do dorso da língua. Mas precisa ser feito com critério também. Não é só passar a escova. E qual é o critério, então? Existem raspadores. São os raspadores que a gente vê nas farmácias. Aquele que vai puxando. Isso, de posterior para anterior. Não adianta ficar só indo e vindo. Tem que Mas realmente... é melhor do que nada também, Sim. né? É melhor do que nada. Mas o raspador resolve mais. Resolve mais do que as cerdas das escovas. Principalmente porque não ficam acumulados. Na escova não tem os pelinhos. Então, essas bactérias elas podem ficar acumuladas nas cerdas das escovas. Além de ter um perfil mais alto. Sim. Então pode provocar ânsia de vômito. O raspador ele é mais baixo, ele é mais chato, né? E aí consegue fazer essa higiene de uma forma mais eficiente. A senhora falou que a escova fica suja. É importante lavar a escova depois da escovação? Muito importante higienizar a escova. Eu nunca faço isso, tá vendo? Com sabão? Não, a gente pode deixar imerso em soluções como o hipoclorito de sódio diluído, obviamente, água oxigenada diluída. Tem um enxaguatório que chama clorexidina, que é um antibacteriano. É como se fosse um remédio que a gente toma quando está com infecção. Só que, nesse caso, a gente não toma, a gente bochecha, então ele é tópico. Como é que a gente sabe que tem mau hálito? Eu sempre faço assim, ó. Mas aí eu me pergunto, ontem até quando eu soube que eu ia entrevistar a senhora, eu falei com a produção e com a própria Renata, que coordena o programa, eu falei, gente, se eu tiver de mau hálito, pode me falar, eu quero que fale. Eu faço assim, mas ao mesmo tempo eu penso, você convive com o seu hálito, você não vai sentir a diferença. Pode Na verdade, tolerizar. a pessoa não dá para saber, porque tem gente que tem um bafo que eu vou te contar, viu? Eu já convivo com pessoas que, na sala fechada, quando eu entrava, eu sentia. Eu falava, não é possível que essa pessoa não veja que tem mau hálito. O nosso nariz, ele é altamente adaptável. Então, a gente pode tolerizar. Mas também existe o outro extremo. A pessoa que não tem o mau hálito e sente como se tivesse. Ela está tão preocupada. Ela está tão preocupada que ela passa o dia checando aquilo dali. E o nariz é o melhor órgão que a gente tem para detectar. E essa variação, essa força, né, como eu falei, é sério mesmo. Eu conheci pessoas, enfim, eu acho que a senhora deve conhecer também pessoas que têm um hálito terrível, uma halitose, como se fala, que você abre a sala fechada e tem um cheiro já forte de halitose. Por que existe essa variação com pessoas que têm um pouco de mau hálito e outras com muito mau hálito? Passa por onde isso aí? Passa pelo controle de fatores locais. Então, são pessoas que talvez não tenham o hábito de higienização logo após as refeições, talvez não tenham o hábito de ir frequentemente ao dentista. Aquelas limpezas periódicas, elas servem para equilíbrio da flora. Então, aquelas bactérias que eu falei, que são produtoras de substâncias derivadas do enxofre, elas precisam ser removidas com frequência e elas saem também nas limpezas frequentes, na profilaxia profissional. Por melhor que seja a nossa higiene oral, é imprescindível a consulta com o cirurgião dentista periodicamente. Mais pergunta? O povo quer saber. Vamos à próxima. Olá, pessoal. Bom dia. Existe mau hálito crônico? Como tratar? O mau hálito crônico é exatamente isso. Essa falta de controle adequado das condições locais. Certo. Né? Falando do mau hálito intraoral.
Falando do mau hálito crônico extraoral, precisa ter um acompanhamento médico. Então, a gente tem as condições que são gástricas, a gente tem as condições que são do otorrinolaringologista. Então, a gente precisa ter esse controle, porque infecções do trato respiratório superior, elas fazem, sim, esse mau hálito crônico. Certo. Agora tem o transitório, como a senhora falou, comeu cebola, comeu alho, está tomando um remédio específico que causa mal. Esse é o transitório e mesmo assim a pessoa pode se tratar nessa transição, digamos assim. Deve. Pacientes, por exemplo, em radioterapia de alguma condição de cabeça e pescoço, um câncer de cabeça e pescoço, faz a irradiação naquela região de glândula, ela tem uma diminuição da salivação. E isso é crônico, porque essas glândulas elas não regeneram. Agora a pergunta que não quer calar, que muita gente se faz, como abordar uma pessoa que tem mau hálito? Porque é um assunto delicado. bem delicado, como a senhora está falando. Como é que você vira e fala assim, ó, você quer saber, você está com mau hálito, está com bafo danado, vai para lá. Ou então se cuida, como é que a gente aborda? É bem delicado. Até para a gente no consultório odontológico, quando o paciente chega e ele não tem aquela queixa. Porque na anamnese a gente pergunta, tem alguma coisa que ele incomoda? A gente sempre pergunta. Se o paciente não traz essa queixa, a gente tem que ter muito cuidado, porque mexe com os brios, mexe com a autoimagem, mexe com a interação social. Se ele não estava ciente daquela condição e a gente vai lá e sem um cuidado, sem um preparo, joga aquela informação, ele pode retrair, ele pode mudar o padrão laboral, retrair no trabalho, retrair na sociedade, retrair na família. Mas então, é bom que se trata também, né? Tem os dois lados. Que tal uma carta anônima? Pode ser uma carta anônima. Você sabia que você está com... Não sei. Porque é um problema danado. Você, inclusive, às vezes até conviver com pessoas. Isso. Normalmente, essa notícia é dada de uma forma mais gradual. Já percebeu? Sente algum gosto diferente? Como está o sabor dos alimentos? A água está com um gosto diferente? A gente vai no gradual. E aí vai construindo aquilo dali, até que o paciente realmente tenha a noção que ele tem um problema e que precisa de ajuda e que é possivelmente ser resolvido. Tem solução. Obrigado pela entrevista. Bom dia, doutora. Um prazer enorme. Obrigado, viu? Muito obrigada. E vamos nos cuidar. Ó, escovação, fio dental. Excelente. Enxaguante bucal é legal também? Ele é um item a mais, mas ele sozinho não faz milagre. E aqueles sprayzinhos? Ainda tem aquele spray? Existe. Ele também não faz milagre. Sem o fio dental, a escovação, as visitas periódicas, aquilo sozinho não faz milagre. Tá bom, obrigado mais uma vez.